eu gostaria de fazer uma demonstração do CNPJ Importer, que é um add-on que basicamente, através do CNPJ, ele vai fazer o cadastro ou ele vai fazer a sanitização dos dados de um cadastro já existente. Esse add-on ele é composto pelo add-on, que é o módulo adicional ao SAP Business One, como ele também possui uma API externa para ser plugado em outros sistemas, ok? Bem como também tem o serviço que fica rodando de acordo com a parametrização que for feita para ficar fazendo o saneamento desses dados. Por exemplo, você tem um cadastro e a cada 3, 6 meses você quer fazer uma varredura e saber se eles ainda estão íntegros em relação aos dados da Receita Federal. Não precisa você ficar fazendo esse tipo de ação manual. O próprio serviço do add-on fica fazendo isso por você. Então, basicamente, ele cria um menu, tem uma tela de parâmetros, onde você pode fazer dos mais diversos tipos de configuração que você desejar. Neste caso, meu ambiente está um pouquinho lento de demonstração, mas ele abre essa tela. Então, basicamente, ele tem inserir automaticamente o PN sem revisão, para que quando você coloque um CNPJ e peça para que ele faça a inserção, a atualização, ele não abra um preview daquelas informações. Quebrar o tipo logradouro pelo espaço. A Receita Federal retorna tudo em uma única linha. Então, como o SAP tem o tipo de endereço e o endereço, nós temos como fazer essa validação e, se necessário, colocar ele nos campos distintos. Mesma coisa para DDD e o telefone. E nós temos uma opção de vincular o quadro societário, né? Tanto nos contatos do parceiro quanto em uma tabela específica do add-on. Nós temos também uma opção de gravar KNAIs secundários, isso daí fica numa tabela do próprio add-on, porque o SAP só permite você gravar um KNAI. No caso, o KNAI que vai ser gravado é o principal. Nós temos uma questão de gravar o cartão CNPJ nos anexos. Então, por exemplo, foi lá, fez o cadastro de uma empresa. Automaticamente ele atribui nos anexos aquele cartão CNPJ que vem igual é o da Receita. Ele tem data, hora, tudo que você precisa numa eventual auditoria. CNPJ e CEP com máscara, né? O que vem da Receita vem em plain text, ele não tem máscara, ele é simplesmente corrido. E a depender aí da sua didática com o sistema, se você usa com máscara, sem máscara, enfim, sem máscara não precisa marcar. Se você quiser deixar ele com máscara bonitinho, é só marcar. Razão social amigável, basicamente ela vai manter esse padrão. Então ela vai manter a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, né? Isso é muito de padronização de cliente para cliente. Normalmente, muitos dos nossos clientes deixam desmarcado para que ele fique em uppercase, né? Que é como a Receita retorna. E uma outra funcionalidade é como de acordo com a LGPD, né, o retorno dos sócios, ele vem o CPF ou CNPJ, enfim, de forma mascarada em alguns caracteres, vem nome, posição, título, enfim, e não vem a parte de endereços, obviamente. Se for necessário colocar o endereço da empresa, é só deixar marcado essa opção. E ele vai atribuir também nos contatos o mesmo endereço da empresa. Aqui nós temos para definir qual que é o telefone, ou melhor, né, o campo para DDD e o campo para telefone. Porque o SAP tem lá os dois campos e muitos clientes, alguns colocam o DDD no 1, outros no 2 e vice-versa, então não existe uma padronização do sistema. Então isso fica de acordo de cliente para cliente com essas escolhas. A parte de endereço de entrega e cobrança é porque retorna um endereço da Receita e nós precisamos cadastrá-lo. Ele vai ser o nosso endereço principal. E no momento da atualização vai ser este endereço que nós iremos atualizar. Então, naturalmente, a gente, né, eu aqui na minha demonstração utilizo cobrança e entrega, tem gente que coloca cobrança e faturamento e assim sucessivamente. Mais abaixo, mapeamento de campos de usuário. Esse é um dos grandes diferenciais,
Então, por exemplo, né, eu posso clicar aqui e adicionar uma linha. Pá, aqui, ó. E aí eu vou ter aqui as seguintes opções, inicialmente. Colocar o indicador de E, optante MEI, simples, capital social, data de abertura, optante do CIMEI, que é campo da Invente, porte de empresa, natureza jurídica, CNPJ ou um valor fixo. Por exemplo, sempre que ele vende uma integração, ele tem que marcar algum campo de usuário de forma fixa, porque ele valida na transaction, então porque ele é gatilho em algo na post, enfim, algo nesse sentido. Então você pode selecionar, dizer de qual tabela ele é, então ele é do cabeçalho da própria CRD, dos endereços ou dos contatos, e colocar o nome do campo. Por exemplo, o TXIE, né? Como se fosse, por exemplo, um campo da Invent. Você pode também colocar, por exemplo, um campo nativo do SAP. Então, eu quero botar o CNPJ no cabeçalho, no campo Remarks. Ele também funciona. E, por exemplo, se eu quiser colocar uma opção fixa, eu venho aqui, escolho o valor fixo e falo que eu quero colocar, por exemplo, na CRD1, ou melhor, desculpa, na CRD, o Integra Salesforce, por exemplo, e falar que ele sempre vai receber a marcação de Y. O que isso vai acontecer? Todo o cadastro, ele vai validar esse mapeamento de campos customizados e vai alocar as devidas informações. O que normalmente acontece é que, por exemplo, o pessoal costuma colocar aquele leak trad num, né? Por quê? Porque aí ele aparece naquela consulta padrão da telinha do SAP, que abre aquela coluna de CPF CNPJ, que normalmente ou é preenchida via post ou não é preenchida. E uma outra opção é os campos de atualização. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns campos, né, que são primordiais ali do parceiro. Então, por exemplo, o nome é muito grande, a razão social é muito grande. Um exemplo, casa do João, importadora, exportadora, comércio, indústria, enfim. Ele excede a capacidade do que a Cefaz aceita e do que o próprio B1 aceita. Então, ele vai colocar os 60 primeiros dígitos, 100 primeiros dígitos, enfim, de acordo com o que a Cefaz aceita. E eventualmente você pode ir lá e tratar isso manualmente. Então, por exemplo, você foi lá e colocou João da Esquina, Indicom, ESP e etc. E reduziu. Então você pode vir aqui e deixar desmarcado. Por quê? Numa atualização, ele não vai considerar atualizar aquela razão social. Para quê? Para que ele não estrague aquela ação que você fez manualmente. Então, por exemplo, eu quero que atualize, deixa marcado. E assim, por último, não menos importante, aqui no nosso addon, nós temos o campo de versionamento, que é onde você pode acompanhar tudo que foi realizado, tudo que foi lançado, de melhorias, correções, de acordo com chamados, solicitações e outros. Quando você clica aqui sobre a versão, eu peço até desculpa porque está um pouco lento. Estou num lugar onde o Wi-Fi acabou sendo comprometido. Então, a minha conexão acabou ficando bem ruim. Aqui tem a versão que é liberada, a sua data de liberação e o responsável pela validação da liberação interna, tá? Então, quando você clica em uma linha, ele automaticamente abre uma linha embaixo dizendo o que aconteceu naquela versão. Então, por exemplo, olha, a criação da DOM e etc. Vamos aqui para última, por exemplo, né? Quando você clica, ele vem aqui e mostra o que foi realizado. Incremento de endereço no contato foi uma melhoria, foi um bug, né? Não buscar informações de parceiros que não contenham CNPJ, no caso de parceiro estrangeiro, durante uma varredura e assim sucessivamente. Ok? Clicou aqui em cima, ele volta ao seu estado original. Com isso, a gente passou a primeira parte, a parte geral dos parâmetros.
E aí nós temos algumas questões, né, que são mandatórias aí para cliente e fornecedores, que é série para inclusão, grupo e até mesmo status de inserção. Olha, quero sempre que inserir que ele seja inativo, ou que ele vá para um grupo a definir, ou e etc, né? Que é um dado mandatório do próprio SAP. Então isso você vem e escolhe. Na parte de serviço, veja que aqui ele tem o quê? Ele já busca automaticamente servidor, SLD, qual que é o tipo, né, de ambiente, e aí você põe o temporizador. Ah, eu quero que o serviço rode de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, enfim, né? E você define os dias para saneamento. Então, aquilo que eu comentei, né, de sanitizar a base. Então, por exemplo, eu fiz um cadastro de uma empresa X hoje, dia 27/1, e eu quero que daqui 6 meses isso automaticamente seja revalidado. Então, eu posso vir e colocar que eu quero que a cada 180 dias ele faça um saneamento desses dados. Aqui embaixo é listado as bases de dados desse ambiente. Por quê? O meu serviço ele pode rodar em multis bases. Então, embora o addon rode em uma base, né, um a um ali ou por lista, etc., eu também posso configurar o serviço para que ele fique fazendo, na verdade, essa varredura aí em várias bases simultaneamente. Então, basta eu selecionar, colocar o usuário e senha do próprio SAP e assim sucessivamente. Se eu tiver uma base que não tenha um addon instalado ou não tenha licença, o CNPJ, enfim, alguma questão que invalide aquele serviço rodar, ele não vai deixar marcar e vai apresentar no rodapé uma mensagem. E essa base não possui o addon instalado. Então, o módulo VMS, e assim, quando você clicar no OK, ele vai gravar um arquivo JSON para que você, ao instalar o addon, coloque esse JSON nessa pasta, então o serviço começa a respeitá-lo. Bom, agora falando um pouco mais da usabilidade. Aqui nós temos o menu de busca CNPJ, buscar CNPJ, enfim, onde a gente vai colocar aqui um CNPJ, por exemplo, da nossa empresa. 46 315 599 1000 contra 53. Você pode escolher o tipo de parceiro que ele vai ser, então se ele é cliente, fornecedor, lead, e isso aqui que ele vai sempre buscar em tempo real, da Receita, Sintegra e do Simples. Então vou falar que ele é um cliente, por exemplo. O processo pode demorar um pouco, deseja buscar. Quando você faz essa ação, ele pode identificar que o PN já existe. Então você pode simplesmente abrir o cadastro deste parceiro. Então isso ajuda para quem está buscando por CNPJ dentro do SAP. Então aqui ele já me trouxe o cadastro aberto. Ele pode, né? Deixa eu voltar ali na telinha. Atualizar esse cadastro. Então, como eu deixei desmarcado lá uma atualização automática, ele vai me dar um preview daqueles dados. Então ele fala, olha, pode demorar um pouquinho, tal, consulta realizada. Deseja cadastrar? Sim. Quando eu der sim, ele vai abrir os dados que me foram trazidos da Receita Federal. Então, por exemplo, ele já me trouxe aqui todos os dados. O que não é mutável, ou seja, o que eu não posso mudar já fica bloqueado. Então, por exemplo, eu tenho o padrão de ser clientes, mas se eu quiser mudar, eu posso. Eu coloquei como sempre trazer cobrança e entrega, mas eu também posso mudar ali na hora do cadastro, sem problema nenhum. E automaticamente, quando eu efetivar, ele vai criar esse parceiro ou então vai atualizá-lo, de acordo ali, obviamente, com a sua necessidade. Como ele é um cliente que já existe, ele já me trouxe até um card code existente. Ok? A função de visualizar a questão do cartão CNPJ, só para que vocês possam observar qual que é o impresso da receita. É isso aqui, ó. Matriz,
E aqui embaixo ele traz a marca d'água, inclusive de quando ele foi emitido, a 28/1/2051, que é quando eu estou gravando essa segunda parte aí da demonstração, ok? Feito isso, eu tenho ali um cadastro realizado por vez, enfim, mas eu também posso fazer isso em lote. Então eu quero, de algum motivo, realizar um cadastro em massa, então eu estou fazendo uma carga de dados, ou então eu quero dizer quais clientes ou fornecedores eu quero atualizar. Então eu posso fazer um arquivo TXT ou CSV com algumas colunas, sendo o CNPJ, o tipo de parceiro. Se ele já existia um código, né? E aí automaticamente ele vai listar esses dados aqui e quando a gente colocar listar, vai aparecer. Processar, ele vai fazer um a um e a sua sessão vai ficar bloqueada. Segundo plano, ele vai executar pelo serviço. Então, todos esses dados serão transportados para ser executado em background. Ou seja, você não vai ficar com o seu SAP travado nesse momento. Feito isso, eu tenho nossos relatórios que vão dizer né, quais foram os resultados daquilo que eu deixei rodando em segundo lote ou em segundo plano, perdão. Então aqui eu posso por data de requisição, por data de processamento e de quando até quando. E aí ele vai dizer se deu certo, deu errado, se deu errado, qual a mensagem. Então, por exemplo, caiu numa transaction, ele vai mostrar aqui. Também eu tenho o histórico de processamento, que aí é de tudo, o que eu executei na mão, o que foi em segundo plano, quem foi meu usuário requisitante, assim sucessivamente. Aqui na parte de utilitários, ele tem o canal de suporte. Caso você adquira ali o nosso produto, né, você passa a ter acesso ao nosso portal para abrir chamada em questão de bugs, né? Então, identifiquei um bug. Você tem total acesso a logar aqui no nosso portal de chamados e dizer o que está acontecendo. Ah, Douglas, eu tenho uma dúvida funcional, tenho uma sugestão de melhoria. Aí a gente avalia cada caso. Questão de consultoria, tratado como consultoria, e aí os valores são à parte, ok? Uma vez que nós temos isso exposto, agora eu vou mostrar algumas mudanças dentro do cadastro de parceiro. Então, por exemplo, quando ele é feito pelo Edom, ele vem com um campo dizendo qual foi a última busca na receita, porque é baseado nisso aqui que ele vai pegar e fazer o saneamento quando necessário. Então, se a gente observar aqui nas pessoas de contato, ele tem o quadro societário, que nem eu comentei, o ID fiscal, ID, primeiro nome, segundo nome, sobrenome, posição, os endereços da respectiva empresa. E aqui, aí depois de cliente para cliente, isso varia, obviamente, que é a parte de condição de pagamento, etc. Na aba imposto, tá aqui vinculado, máscara no CNPJ, máscara no KNAI, etc, né? Tudo preenchido como necessita ser. Quando eu clico com o botão direito, nasce três opções. Um é o histórico de busca, então eu posso validar quantas vezes esse parceiro teve uma busca feita na receita, se ele foi importado, se ele não foi importado. Aqui é o botão direito, você tem ali o histórico que eu acabei de mostrar, os KNAIs secundários. Então ele vai abrir tudo que está gravado na nossa tabela do addon, dizendo, ó, para esse parceiro são esses KNAIs. Douglas, mas por que essa informação? Porque está em roadmap o lançamento de uma consulta, onde você vai poder, por exemplo, fazer uma campanha para todo mundo que tenha esse KNAI. Só que não necessariamente ele é o KNAI principal de um cliente e você quer atingi-lo. Dessa forma, o nosso relatório vai pegar todos esses clientes que estejam no KNAI principal ou secundário, uma vez que nós armazenamos essa informação, visando o quê? Com que você tenha maior abrangência na hora de fazer uma mala direta, na hora de fazer aí uma campanha. Por último, nós temos a opção dos sócios da empresa, que é aquilo que eu comentei. Ele fica nos contatos, fica aqui, ou um ou outro, né, de acordo com a parametrização. Lembrando que os dados que nós temos são todos da Receita Federal, então o que vem
de forma ali mascarada, a gente não consegue tirar essa máscara e nem recomendamos de acordo aí com a LGPD. Bom, isso foi a amostra do addon em si e o serviço vai fazer exatamente a mesma coisa, só que sem ação do usuário. Aí nós temos a segunda parte, que é uma API que necessita, obviamente, de um token, né? ah, Proveniente de uma licença, que pode ser feita uma chamada aí na nossa API. Então, por exemplo, aqui eu peguei um CNPJ e aí ele me traz, né, todas as informações ali, ó, de acordo com a receita. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, ele me traz razão social, já me traz uma formatada, que é aquela questão dela só a primeira letra, sim ou não, maiúscula, se é uma empresa ativa, matriz, quando que foi o último status dela, natureza jurídica, quando ela foi aberta, quando ela foi a última atualizada no, eh, no sistema, né, ali, o DDD, se ele for formatado já dentro dos padrões, se for completo, DDD completo formatado, capital social da empresa. E aí, eventualmente, nós também temos aí uma consulta com o SAP lá na tabela CNT para fazer um vínculo. Caso ele encontre, ele já me traz aí o array, né, de informações que o próprio SAP precisa. Caso não, ele traz aí as outras informações para que você efetue o cadastro no seu respectivo sistema. Informações fiscais, então CNPJ, com máscara, inscrição estadual, se ele é optante simples, se MEI, quando foi atualizado da última vez, se integra, enfim, quais são as inscrições estaduais, então lá ficou nenhuma porque não tem uma ativa, atividade da empresa, enfim, aí arquivos digitais. Então, olha, você precisa pegar o cartão CNPJ, você precisa pegar o quadro societário, você precisa pegar a imagem, etc. E ele traz tudo para você, ok? Essa API também funciona para CEP, então você vem aqui, coloca o parâmetro de CEP, né, que você quer buscar, e ele te traz as informações. Lembrando que funciona tanto para JSON quanto XML, de acordo com o que você coloca no accept. Então, quero aceitar application ponto, ou melhor, barra XML. E ele muda e traz em XML tanto isso quanto o CNPJ. Então vamos vir aqui, vou colocar um outro só para exemplificar aqui, ó. Accept application XML. Ele vai ter seu tempo de busca e vai trazer ali todo formatado. Perfeito? Com isso nós temos aí a nossa demonstração realizada. Peço desculpa pelas interrupções aí por conta da internet. Qualquer dúvida, necessidade, nosso time comercial está à disposição. E um abraço, até mais, muito obrigado.